Oi, pessoal. Meu nome é Sheila Minari, eu sou nutricionista, sou graduada pela Universidade de Brasília. Eu me formei em 2013 e desde então eu venho atuando como nutricionista. De 2013 para cá, eu fiz duas pós-graduações, uma em suplementação nutricional e fitoterapia e outra em nutrição esportiva funcional. E agora eu estou pretendendo ingressar no mestrado também, na parte de nutrição, mas mais envolvida com a parte de bioquímica. E por enquanto eu estou atuando desde sempre em consultório, que é a área da nutrição que eu escolhi. Então eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho hoje, sobre o que eu faço no meu dia a dia e o Regis me convidou então para dar essa entrevista para ajudar um pouco vocês a entender melhor como funciona a minha profissão. Então eu vou ler as perguntas agora da entrevista e vou respondendo uma por uma aqui para vocês, tá bom? Bom, primeiramente, como é o seu dia a dia profissional típico e onde você trabalha? Então, na nutrição, na verdade, você pode, dentro da nutrição, escolher diversos caminhos. A área que eu escolhi, que eu sempre me identifiquei desde o começo, foi nutrição clínica e atendimento em consultório, né? Então, o que eu faço no meu dia a dia é atender em consultório como nutricionista mesmo. Eu tenho uma clínica de nutrição, minha e da minha sócia. A gente abriu a clínica há mais ou menos um ano e meio. E antes disso, na verdade, eu já atuava em consultório, mas eu atendia em outras clínicas. E aí, depois de 2 anos atendendo em outros lugares, eu resolvi abrir a própria clínica com essa minha sócia. E eu trabalho lá, na verdade, 3 vezes por semana atendendo e os outros dias eu estudo e faço outras coisas por conta, gravo vídeos e coisas do tipo e cuido da parte administrativa da clínica também. Bem, que tipo de ferramentas, recursos, ideias e metodologias você utiliza? O atendimento em consultório, ele na verdade depende muito mais da sua do que você estuda no dia a dia, então tem que estar sempre se atualizando, porque a gente tem uma base na universidade, mas de uma forma geral, para quem atende, é importante estar sempre muito atualizado. Então, na verdade, nos dias em que eu não estou atendendo, eu estou sempre tentando aprofundar mais, porque isso é o que é o diferencial, na verdade, porque de resto é tudo muito parecido em questão de ferramentas, do que a gente utiliza. Lá na clínica, por exemplo, eu tenho o meu consultório com um computador, que é onde eu faço toda a parte do atendimento, dos prontuários e tudo. E tem uma sala de avaliação e a gente utiliza uma bioimpedância lá para avaliar os pacientes, para medir porcentagem de gordura e tudo, né, a composição corporal. Então é basicamente isso. E aí tem outro consultório e tem a parte da recepção e tudo, mas é tudo muito simples e muito padronizado, não tem nada de excepcional, assim. Na verdade, o diferencial do atendimento é o nutricionista mesmo, é a parte intelectual de se aprofundar mais no conhecimento. Bem, em termos de metodologia, assim, eu sigo uma linha de pensamento muito mais de nutrição funcional. Então, o que acontece é que na graduação é tudo muito generalizado, assim, a gente aprende de tudo um pouco, inclusive não só de atendimento, mas das outras áreas que eu vou explicar um pouquinho melhor. E aí depois de se formar, você basicamente está apto a atuar em qualquer área, mas é interessante você se aprofundar mais em alguma coisa, nos aspectos que você tem mais interesse e tudo, porque é isso que é o diferencial, né, dentro dessa área. Então acaba que eu estudo muito essa parte tanto de nutrição esportiva, funcional, como também eu atendo muito vegetarianos e veganos, porque eu sou vegetariana também, então eu acabo estudando muito tudo dentro dessa área, assim, né? E aí meu trabalho é todo voltado em cima disso. E aí eu gosto do atendimento sempre o mais individualizado possível, então eu tento, na medida do possível, fazer as dietas bem personalizadas, assim, de acordo com o que o paciente precisa. Eu demoro muito tempo no atendimento porque eu tento coletar muita informação, porque para mim isso é importante, assim, que a dieta seja para a pessoa. Então, eu gosto desse método bem individualizado mesmo. Bem, como está o mercado de trabalho em sua profissão? Está em crescimento ou em declínio?
Analisando assim o panorama de uma forma geral, eu acho que a nutrição está no seu auge. Nunca foi uma profissão tão valorizada como é hoje. Há alguns anos atrás, não, não se dava a devida importância, eu acho, para a nutrição. E de uns tempos para cá, as pessoas estão, na verdade, descobrindo uma coisa que a gente já sabia há um tempo, que é o quanto a alimentação influencia na nossa saúde, nas nossas vidas, e o quanto isso é relevante e a gente precisa levar isso em consideração. Então, hoje em dia, eu percebo que as pessoas se preocupam muito mais com isso e valorizam muito mais essa profissão, assim. Até quando eu entrei na faculdade, que foi em 2009, eu já gostava muito, eu já tinha interesse nessa área, mas era o tipo de curso que não estava entre os mais valorizados, assim, era um curso mediano. E aí, à medida que foi passando o tempo, os anos foram passando, né, o curso de nutrição foi crescendo, de uma forma geral, assim, abriram mais cursos, as pessoas foram se interessando, foram buscando mais, foi virando um curso mais concorrido também. E hoje em dia eu acho que tá, assim, que pode ser considerado uma profissão muito mais valorizada, com certeza. Então a tendência é que continue assim, eu acho, assim, nos próximos anos, que as pessoas percebam cada vez mais o quanto que a nutrição é importante. E aí eu posso dizer assim que se a gente for colocar na balança, com certeza a nutrição tá crescendo, sim. E tem potencial para continuar crescendo, continuar nesse caminho. Próxima pergunta. Quais seriam outras áreas de atuação dessa profissão e o que fazem? Bem, então, no meu caso, então, é uma das linhas, que seria atendimento de consultório mesmo, nutrição clínica voltada para isso. Então, um atendimento normal do que as pessoas entendem como nutricionista, né? De ir para uma clínica, para um consultório e receber um plano alimentar, esse tipo de coisa. Fora isso, a gente tem os nutricionistas que atuam em hospital, na área hospitalar, e aí depois da graduação é possível inclusive fazer uma residência em nutrição clínica, e aí você faz uma residência geralmente de 2 anos trabalhando em hospital, como se fosse uma residência médica mesmo, para obter mais experiência nessa área. E aí, nesse caso, seria realmente para trabalhar em hospital, então, tratando de pacientes internados ou dos pacientes que estão ali no hospital, no pronto-socorro, qualquer coisa do tipo. Então, cuidar dessa parte. Essa seria outra área de atuação bastante ampla até para nutricionista, porque todo hospital precisa de nutricionista para acompanhar os pacientes. E aí a terceira grande área da nutrição seria a parte de gestão de unidades de alimentação e nutrição. Então, tanto em restaurantes como em unidades de alimentação dentro de órgãos ou qualquer coisa do tipo, é necessária a atuação do nutricionista e o nutricionista trabalha adequando toda a parte alimentar, a parte de cardápio, cuidando realmente da alimentação, da parte de controle higiênico-sanitário. Então é um trabalho um pouco diferente, é uma atuação diferente do que eu faço, assim. Mas é uma outra área bastante abrangente e, na verdade, assim, hoje eu acho que no mercado de trabalho é a área que ainda traz mais oportunidades, apesar de não ser a área mais valorizada dentro da nutrição. Então o que acontece é que, assim, eu não sei como é que tá hoje, mas pelo menos na época que eu me formei, 90% dos nutricionistas que se formavam, o primeiro emprego era na área de gestão, que é essa, né? De trabalhar em restaurante. E aí as outras áreas seriam assim, teriam um campo menor de atuação. Mas por outro lado, são áreas que são mais valorizadas. A parte clínica ainda é muito mais valorizada hoje em dia. Então, depende muito, assim, são todas interessantes. Acho que cada uma com as suas peculiaridades. Eu nunca gostei muito dessa parte de gestão, apesar de que no curso a gente acaba estudando tudo. E da parte clínica, pelo menos na UNB, que foi onde eu me formei, a gente vê muito mais a parte de saúde pública, por ser realmente uma universidade pública, então é mais voltado para isso. E a parte clínica de ambulatório, de consultório, que é na área na qual eu me especializei, na verdade, na faculdade a gente vê muito pouco, assim, é tudo muito amplo. Então, realmente, eu acho que o que é o diferencial é depois, assim, é você continuar estudando, é não parar de estudar. Mas aí, com certeza, se você gosta da área, não é sacrifício nenhum, assim, sempre, desde o começo essa foi a área com a qual eu mais me identifiquei
E mesmo antes de entrar na faculdade, eu já pretendia fazer nutrição por conta disso, assim, porque eu gostava dessa questão do atendimento e tudo. E aí, com o tempo, assim, na faculdade, eu fui me interessando cada vez mais. Então, eu não parei de estudar depois que eu me formei, né? E eu sempre gostei da área. Então, em qualquer uma das três áreas, se você gostar da profissão, com certeza você vai conseguir ser um bom profissional e atuar na área que você se interessar mais. Bem, quanto ganha aproximadamente um profissional com a sua formação? A carreira vale a pena em termos financeiros? Então, para nutricionista, como eu falei, né, algumas áreas são mais valorizadas do que outras. A parte de gestão de unidade de alimentação, sendo a menos valorizada, eu acho que a média salarial agora fica em torno de uns 2.500, 3.000, mais ou menos isso, assim. Pelo que eu conheço de colegas de profissão, assim, tá mais ou menos nessa média. Que não é ruim, mas eu ainda acho muito pouco pro trabalho que é. Porque das três áreas da nutrição, eu acho que é a mais desgastante, a que você acaba trabalhando mais, assim, é a mais cansativa e tudo. Então essa seria uma base, assim. É a parte que tem mais oferta de emprego, mas é a menos valorizada e ficaria mais ou menos nessa faixa, assim, a renda. Na parte de nutrição clínica hospitalar, para vocês terem noção, assim, no serviço público, a média de pagamento de um profissional 40 horas é por volta de 7.000, eu acredito, 7.000 e pouco, assim. Então já é um pouco melhor, já é razoável, né? Comparado com a área da gestão. E em hospital particular, provavelmente é um pouco menos que isso, mas ainda é uma profissão que tem uma rentabilidade boa, eu acho, sim. E aí a parte de clínica, de consultório, que é onde eu atuo, depende muito, assim, eu acho que é 8 ou 80. Se você não for um profissional que se dedica, é muito difícil você ter uma rentabilidade, porque assim, os pacientes precisam gostar de você, precisam voltar, né? Então depende muito do seu trabalho. Se você consegue se dedicar e ter um fluxo bom de pacientes, tem potencial sim para ser uma profissão muito rentável, desde que você se dedique. Porque é de acordo com o quanto você trabalha, né? Assim, no meu caso, por exemplo, eu tenho a clínica e aí depende dos atendimentos. Se eu atender muito, eu ganho muito. Se eu não tiver muitos pacientes, eu ganho um pouco menos. Então, depende muito. E aí depende também se a clínica é sua ou se você tem, né, um espaço, um consultório seu, ou se você trabalha numa clínica, que aí você já ganha um pouco menos trabalhando numa clínica. Mas fica nessa faixa de salário, assim. Eu já trabalhei, por exemplo, antes, né, em outras clínicas, assim que eu me formei, e girava em torno de uns 5, 6 mil a rentabilidade, assim, o rendimento, né? E aí eu trabalhava 4 vezes por semana, o dia inteiro, umas 8, 9 horas por dia. E aí hoje em dia eu trabalho menos, atendendo pelo menos, porque eu trabalho na parte administrativa também, mas assim, se for colocar na balança, eu trabalho talvez mais ou menos o mesmo número de horas, mas como a clínica é minha, a rentabilidade é maior, porque eu não tenho a questão de porcentagem e tudo, né? De deixar uma porcentagem para a clínica ou de pagar o espaço, esse tipo de coisa. Então varia muito, assim, é uma profissão que você pode ganhar muito bem ou ter um salário mediano. Depende muito da área que você escolhe, na verdade. E assim, mesmo escolhendo a área de gestão ou da parte hospitalar, se você for um profissional que se destaca no mercado, com certeza seu trabalho vai ser muito valorizado e você tem capacidade de ter uma rentabilidade maior, sim. Quais as principais vantagens dessa profissão? Quais as suas alegrias profissionais? Então, eu diria que assim, a maior alegria que eu tenho é ver que eu consigo mudar a vida de uma pessoa para melhor, sabe? Eu acho que isso é a parte mais gratificante do meu trabalho. Mais até do que outras coisas, assim, do que retorno financeiro e coisas do tipo. Então, assim, a melhor parte pra mim é chegar um paciente e me agradecer e falar, olha, você mudou minha vida, depois que eu comecei a dieta, eu sou outra pessoa e eu não tenho mais aqueles sintomas todos, ou agora eu tô conseguindo finalmente ter resultado que eu não tava tendo. E, sabe, e ter esse retorno, assim, de saber que você fez a diferença na vida de uma pessoa, isso pra mim é impagável.
Pra mim, essa é a melhor parte da nutrição, é você conseguir ajudar as pessoas, mudar a vida de uma pessoa pra melhor e ser reconhecido por isso, assim, e a pessoa saber que foi a nutrição que fez a diferença. Então, pra mim, essa é a melhor parte da profissão e eu adoro trabalhar com isso. Eu acho que eu escolhi a profissão certa justamente porque isso me faz muito feliz, de verdade. Bom, e quais as maiores dificuldades e desafios? Eu acho que a maior dificuldade é conseguir ingressar no mercado de trabalho, porque assim, pra mim, até que foi um processo tranquilo. Quando eu estava na faculdade, no finalzinho do curso, eu resolvi procurar estágios na área, porque eu já gostava dessa área clínica. Então, eu comecei a estagiar numa clínica e assim que eu me formei, eles já me chamaram para atender lá. E aí eu comecei com poucos pacientes, e aí com o tempo foi aumentando o fluxo de pacientes até eu chegar num nível, talvez depois de alguns meses atendendo, um nível mais estável, que eu já tinha um fluxo bom de pacientes. Mas eu percebi que muitas pessoas que se formaram comigo mais ou menos na mesma época demoraram um pouco mais para ingressar no mercado, né? Então, ou começaram e aí às vezes não tava, o fluxo de paciente não estava tão bom, ou às vezes não conseguiram um lugar bacana para atender, ou foram procurar em outra área, às vezes que não seria talvez a área que eles gostassem mais. Então depende muito, assim, eu acho que a parte mais difícil é essa, é começar. Principalmente se você gosta da área de atendimento, de clínica mesmo, porque hoje em dia o que eu percebo é que, ao mesmo tempo que a nutrição está muito mais valorizada, a gente tem muitos profissionais no mercado. O mercado está começando a ficar saturado, então não adianta só você ser formado em nutrição. Você precisa buscar um diferencial, precisa ser um profissional que agrega de alguma forma. Senão as pessoas não vão atrás, né? Não vão buscar, não vão te conhecer, não vão querer conhecer seu trabalho, pagar pelo seu trabalho. O que se estuda na faculdade? Então, eu estudei na Universidade de Brasília, né? Então, eu gostei muito do curso, principalmente pela parte mais básica, que é a parte inicial do curso, porque a base da UNB em nutrição é muito boa na parte de bioquímica, de imunologia, de fisiologia, anatomia, tudo isso. Então, todas essas matérias mais básicas eu acho que ajudam muito depois no entendimento, quando você começa a estudar e aprofundar mais. E aí depois, como o curso é amplo e abrange um pouco de tudo, acaba que a gente estuda um pouco das três áreas, da parte de gestão, da parte mais clínica, e aí, como eu falei, dentro da UNB, essa parte clínica é muito voltada para o SUS, para a saúde pública. A gente trabalha muito com isso também, né? Faz estágio e tudo. E a parte de atendimento, que a gente estuda um pouco de dietética e tudo, mas é muito geral. Então é isso basicamente que a gente estuda. São 3 anos de curso. Não sei se mudou o cronograma, a grade agora, mas pelo menos antes era assim. Eram 3 anos de curso e um ano só de estágios e TCC. E aí nessa parte de estágios a gente passa por vários estágios, na verdade, né? Então em todas as áreas. A gente precisa atuar em todas as áreas, né? E aí o primeiro semestre é assim, dos estágios, e aí depois o outro a gente vai para uma área mais específica. Então é interessante porque você consegue dentro do curso ver tudo. E lá no futuro você pode escolher uma área, se não gostar você pode trocar, porque você na verdade já teve a base para atuar em todas. Então é um curso bem amplo. Acho que hoje em dia até tem mais matérias da parte de atendimento, de clínica e tudo. Na minha época não tinha tantas assim. Mas é um curso bem amplo e gostei muito, pelo menos, do curso da UNB, que foi o que eu fiz. Quais matérias do colégio são mais importantes ao se preparar para essa carreira? Bem, eu diria que a parte de biologia é muito importante, porque se você não entender de biologia molecular, de biologia celular e tudo isso, você tem um pouco de dificuldade realmente para acompanhar, pelo menos no começo, porque a gente estuda muito dessa parte. Acho que matemática é uma área importante também, porque é importante ter um raciocínio lógico bom também. E a gente acaba usando muitas coisas da química. Então, assim, pelo menos para a parte que eu fui, né, de atendimento, toda essa base de química, de bioquímica, ela é muito importante. Senão, acaba que o conhecimento fica muito superficial. A gente precisa entender o porquê das coisas, né? Então, acho que essa base é importante. Mas a UNB dá uma boa base também de tudo isso, assim, né? Mesmo chegando só com o conteúdo da escola, do que você estudou,
você consegue depois aprender tudo isso ao longo do curso, assim, com certeza. Há outras aprendizagens e experiências importantes que não são oferecidas pela escola? Bem, essa profissão, na verdade, assim, depende muito de experiência prática, eu acho. Então, por mais que você estude, por mais que você seja um excelente aluno na faculdade ou na escola e tudo mais, com o tempo você vai melhorando os atendimentos e tudo pela experiência mesmo. Então, acho que o tempo de consultório faz diferença. Eu ainda sou muito nova na profissão, eu tenho 3 anos de consultório. Eu conheço profissionais que atuam já há 20, 30 anos, né, em consultório, então essa vivência faz diferença porque eu acho que a gente aprende muito com os pacientes também. Eu percebo o quanto que, do mesmo jeito que eu estou passando conhecimento para os pacientes, estou ensinando coisa, eu aprendo muito com eles também, porque cada caso é uma experiência nova e às vezes eu chego um caso assim completamente diferente, eu preciso ir atrás, estudar para entender melhor como tratar daquele paciente. Então, essa parte realmente assim é o que não tem como aprender, só na teoria, né? É com o tempo de atendimento. Mas hoje, assim, com 3 anos, que é o pouco de experiência que eu tenho, eu acho que eu já aprendi uma infinidade de coisas. Então, não é nada assim absurdo também, né? Com o tempo a gente vai pegando experiência. Próxima. Por que você escolheu essa carreira? Como foi seu processo de escolha? Na verdade, assim, até os meus 12, 13 anos, eu era bem gordinha, isso me incomodava bastante. E aí eu comecei a comer melhor e comecei a ver o quanto isso fazia diferença na minha vida, o quanto isso fez, né? O quanto foi relevante pra mim. E aí eu comecei a gostar muito dessa área, me interessar e lia muito a respeito e tudo. E comecei a fazer mais exercício também. Então eu sempre gostei dessa parte de nutrição esportiva e tudo isso. E aí eu fui me interessando e aí eu pensei, por que não, né? Acho que é isso que eu quero fazer da vida. E aí já tinha ido a nutricionista e achava interessante o trabalho, né? E achava bacana, assim, e me via nessa profissão. Então foi assim, foi no ensino médio, eu nunca tive muitas dúvidas. Eu lembro que no primeiro, segundo ano do ensino médio eu já sabia mais ou menos o que eu queria e já foquei nisso. Próxima. Como deve ser a personalidade e quais devem ser os interesses, desejos e valores de alguém que segue essa profissão? Eu acho que primeira coisa é ser uma pessoa dedicada, proativa, tem que gostar do que faz. Não adianta querer atender sem ser a profissão que você gosta, porque senão vai ficar um atendimento muito mediano, assim. Eu acho que quando você se interessa, quando você é apaixonado pelo que você faz, é isso que é o diferencial, assim, para você ter ser um bom profissional, basicamente. Então, ter esse espírito de querer ajudar as pessoas, de querer ir mais a fundo, de querer fazer a diferença. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, tem que ter essa vontade, sabe? Próxima pergunta. Como alguém pode fazer para saber mais sobre essa área? Você tem um site ou canal no YouTube? Eu tenho um site meu, né, na verdade, então acho bacana se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês podem entrar no meu site, Sheila Minari, meu nome, .com.br, e aí todas as redes sociais são o mesmo nome, é sempre Sheila Minari, Facebook /Sheila Minari, YouTube também, Instagram. No YouTube eu tenho um canal, e aí eu posto receitas e posto alguns videozinhos falando também, e aí o intuito desse canal também é ajudar as pessoas, basicamente, né? É aberto para todo mundo e a ideia é que, assim, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm em comer bem, em aprender a cozinhar, em coisas básicas, assim. E aí a ideia é passar esse conhecimento para as pessoas, é tentar ajudar, independente de ser meu paciente ou não, é tentar ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, a perceberem o quanto é possível incluir uma alimentação saudável no dia a dia. E aí lá dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como eu trabalho também. E eu tenho o site da clínica, só para vocês terem uma noção de como funciona a clínica. Lá explica, tem a estrutura, tem tudo. O site da clínica é vivanutrição.com.br. Vou deixar os links aqui também embaixo. E aí, no meu site pessoal, pelo menos, tem lá uma descrição mais ou menos do que eu faço, de como é meu atendimento. Então, fiquem à vontade para entrar lá, para seguir nas redes também. Nas redes eu posto bastante coisa a respeito do meu dia a dia, da minha rotina, né? Principalmente no Instagram. Bem, e aí agora a última pergunta é: que dicas de carreira e de vida em geral você gostaria de oferecer para um jovem que está escolhendo sua profissão nesse momento? Bom, eu acho que
como qualquer profissão, assim, se você for apaixonado pelo que você faz, você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz na sua profissão. E eu falo isso muito de mim, assim, eu nunca escolhi a nutrição pensando em ganhar muito dinheiro, porque não era uma profissão muito valorizada, como eu falei. Mas o meu foco era assim, eu sempre gostei e eu me identifiquei muito e eu me via atuando nessa área, sabe? Então eu acho que se for uma coisa que você gosta e você se dedica, você vai ser bem sucedido, vai ser realizado com a profissão. Eu canso de ver pessoas assim que trabalham e às vezes ganham até muito bem, mas que são frustradas no que fazem ou ficam naquela de trabalhar esperando se aposentar para finalmente poder curtir a vida e aproveitar o dinheiro que tem e tudo. E eu acho que não é muito por aí, sabe? Eu acho que você precisa escolher uma profissão baseado no que te traz satisfação. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de acordar e ir pra clínica, sabe? E ficar o dia atendendo e terminar o dia com aquela sensação de dever cumprido. Eu acho que isso é impagável. E independente da profissão, se for nutrição ou se for alguma outra área, tentar escolher uma área que você goste, porque você precisa pensar também que é o que você vai fazer pra vida, você vai ser aquilo. Então, se for uma coisa que você não gosta, você vai passar a sua vida fazendo uma coisa que você não gosta. Na maior parte do tempo, é o seu dia inteiro, 5, 6 vezes por semana que você vai trabalhar ali, né? Então, escolha uma profissão que te dê prazer, que te dê satisfação. E eu, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço e recomendo, assim, quem gosta dessa área de saúde, de nutrição, de atendimento, eu acho que é uma área que vale muito a pena e você pode se realizar muito profissionalmente. Bem, então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído para ajudar vocês realmente a entender um pouco melhor como funciona a profissão de nutricionista. E qualquer dúvida que vocês tiverem também podem me procurar. Eu estou sempre aberta a responder qualquer dúvida ou se precisar de algum esclarecimento. E espero que vocês tenham gostado da entrevista. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Beijão. Tchau, tchau.